Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banrisul. Afinidade é ir além. É fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Muito boa noite. Abrindo mais uma edição do nosso Cruzando as Conversas na tela da RDC TV. 524 em Claro Net TV e também ao vivo no Facebook, simultaneamente também no YouTube, porque a RDC TV é televisão, é rede social e é internet. Você participa conosco, você interage, você sugere as pautas do dia a dia aqui no nosso programa, que traz debates inteligentes, a troca de ideias e principalmente a busca de soluções. E hoje não vai ser diferente, com um assunto que trazemos nesta noite para discutir o futuro do IP. O IP que passa por uma crise, o IP que passa por uma, vamos dizer assim, uma indecisão do seu futuro, da sua realidade, mas ninguém quer perder este patrimônio que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, nós estamos aqui com dois importantes convidados, que é o presidente do IP Saúde, Bruno Queiroz Jatene, que está conosco aqui, o doutor Bruno Queiroz Jatene, que é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, Finanças pela George Washington University e também Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia. O senhor gosta de viajar e estudar, né? Pelo jeito, não é isso? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, deputado doutor Tiago. É uma satisfação estar aqui e, sem dúvida, né? A gente também precisa estudar, continuar em processo de aprendizagem sempre. Então, muito prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa. Que bom que o senhor está aqui no estúdio conosco para discutir um pouquinho do futuro do IP. O senhor que é de Belém do Pará e está aqui agora. Agora não, já faz tempo. O senhor fez direito pela URGS, né? Então já está há bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul. Cheguei aqui em 28 de fevereiro de 1998 e me estabeleci em Porto Alegre, gosto muito da cidade, enfim, fiquei por aqui, constituí família, então já me sinto também um gaúcho. Muito bom, muito bom. Deputado Tiago Duarte, deputado estadual pela União Brasil, pela primeira vez aqui com a minha apresentação, pelo menos no Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo, prazer em revê-lo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Renato, é uma satisfação poder estar aqui contigo. Boa noite ao Bruno, que tem um grande desafio aí, que é a condução nesse momento difícil do IP, nesse momento de crise, mas é exatamente nesses momentos de maior dificuldade que se encontra as pessoas que realmente mostram maior valor. O deputado Tiago Duarte é porto-alegrense como eu, formado em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista do CNPq por 4 anos, pesquisa vinculada ao vírus HPV com relação ao câncer de colo uterino. Depois foi para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre através de concurso público, até hoje médico na rede pública, né? Sou concursado. Foi nomeado perito médico legista, concursado também, aí no Estado, né? E depois foi para o seu primeiro mandato, entrou na política em 2008 como vereador pelo PDT. Depois, me ajuda aqui, deputado, que é muita coisa. Fui professor de medicina legal concursado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 98 até 2008. Me formei em Direito em 2007 na Pontifícia Universidade Católica. Por um período, fui professor na URGS e aluno na PUC do mesmo curso. Olha só. Do mesmo curso. E fiz gineco-obstetrícia no Hospital Presidente Vargas e aí ingressei na carreira pública do município do estado. E estamos aí. Em 2009 fui honrado com um mandato parlamentar em Porto Alegre, foram 3 mandatos sucessivos como vereador, fui presidente da Câmara em 2013 e agora nesse desafio na Assembleia Legislativa no primeiro mandato. Presidiu várias comissões também lá na Câmara Municipal, né?
e agora na Assembleia Legislativa. O senhor apontou para o presidente Bruno quando falou da faculdade, porque foi quase professor dele, é isso? Eu acho que sim. Ou vocês estavam vendo se estavam juntos? Eu entrei depois. Talvez nos corredores. Exatamente, o deputado Dr. Tiago se ele concluiu em 2008, né, a passagem dele pela URGS, eu acabei não lhe tendo como professor da URGS. Eu fui professor do Procurador-Geral do Estado, o Eduardo. Dr. Eduardo. Professor de medicina legal. Muito bom. Bom, vamos começar a tratar dessa questão do IP, muita gente preocupada, né? Tanto beneficiários do IP, são 1.100.000 beneficiários do IP hoje. E muitos médicos envolvidos, muitos profissionais de saúde que dependem do IP, que estão integrados ao IP, estão preocupados com essa situação de futuro. O IP passa por mais uma crise, não é a primeira, são várias crises históricas, né, presidente? Mas essa talvez seja mais grave, não? O que está acontecendo com o IP? O senhor pode nos dar um panorama geral? Sem dúvida. Renato, nós hoje dentro do IP Saúde, nós temos uma condição muito específica relacionada à própria situação da pandemia, né? Nós tivemos aí durante o ano de 2020 e 2021 um período em que, logicamente, especialmente no período de 2020, houve uma queda de atendimentos, mas que depois, conforme foi arrefecendo a pandemia, esses procedimentos, esses atendimentos, eles voltaram com muita força. O volume foi muito expressivo aí depois de 2020, né? Mas durante a própria pandemia também houve um período em que o número de internações se avolumou bastante. A gente tem uma situação hoje, olhando pelo histórico, de praticamente 300 milhões de reais de despesa vinculada exatamente às CIDs, as 4 CIDs da pandemia, e de lá para cá, evidentemente que nós temos uma situação diagnosticada junto ao IP Saúde que envolve a questão de um volume de despesa se elevando, né? Quer dizer, o custo, a inflação da saúde, ela tem uma proporção maior do que necessariamente aquela inflação comum. Então, nós tivemos uma elevação significativa da despesa em função, sobretudo, disso, e, ao mesmo tempo, uma receita em que, por toda a situação do Estado, que foi necessária se trabalhar muito com a questão fiscal, inclusive, sobretudo, no aspecto de despesa de pessoal, de folha de pagamento, né? Isso acabou provocando uma estagnação da própria receita, né? E aí a gente tem o que a gente chama da boca do jacaré, né? Que é a situação de ter um gráfico em que a receita se ela vai estagnando, nós temos uma despesa que vai se elevando. Então, por conta de tudo isso, evidentemente que a situação deficitária do Instituto, ela vem nos últimos meses se agravando e logicamente que aí se faz necessário um trabalho muito forte de controle desse equilíbrio financeiro do Instituto. Mas comparativamente, né, com as outras crises, essa é uma crise mais grave? É um momento mais delicado do IP Saúde? Eu diria que o Instituto, no formato que é hoje, no modelo que nós temos, eu não saberia precisar se é a mais grave, mas é uma situação crítica. De fato, a gente precisa tratar com muito cuidado um instituto que é um patrimônio dos gaúchos, né? E que essa crise ela precisa sim de medidas fortes, porque num momento como esse nós precisamos cuidar não só da questão da receita, como também, logicamente, que essa é a prioridade na questão da despesa. Então, ela exige um cuidado muito especial, é uma crise que, em função de todo esse contexto que eu acabei citando, ela tem uma conotação muito crítica nesse processo. Vale dizer também que, logicamente, a pirâmide etária do IP Saúde, dos usuários,
ela é numa configuração em que nos remete também a ter uma preocupação ainda mais especial, porque nós temos pessoas de 0 a 18 anos que são dependentes, que são pessoas que não contribuem, que é um elevado número, e nós temos aquele grupo de acima de 59 anos, que é um grupo que contribui, mas que tem um nível de sinistralidade muito acima, né, do que é a média. Então, por conta dessa situação, é importante observar como se deve tratar num processo em que, claro, existe a necessidade de uma reconstrução do Instituto, olhando no aspecto operacional, mas também de despesa e de receita. Só para traduzir para o espectador, nível de sinistralidade é o número de vezes que a pessoa recorre até o Instituto para consultas, atendimentos, procedimentos, é isso, né? Exatamente. Quer dizer, não só consulta médica, vai até o médico para poder fazer uma consulta, mas também, eventualmente, ir até um hospital, numa urgência, emergência, um procedimento médico, até mesmo uma internação. Engessar uma perna. Exatamente. A gente sabe que, por exemplo, na época da pandemia, mais grave, o nível de internação ele se elevou bastante e é uma conta que, em termos de prestação de serviço, daqueles atendimentos que existem dentro do IP, é a que é mais cara para o Instituto. Então, no momento da pandemia, isso acabou acontecendo num volume muito alto, o que fez, por consequência, ter um Instituto, o IP, precisando custear uma despesa muito acima na configuração que normalmente existia, né? Então, a internação ela realmente elevou bastante os custos da autarquia. Deputado Thiago Duarte, o senhor que é médico, eu lhe faço uma pergunta dupla. Qual é a preocupação que o senhor tem pessoalmente como médico em relação a essa crise do IP e como deputado? O que o senhor está fazendo? Qual é a sua preocupação? Como é que o senhor está agindo para prevenir essa situação do IP? Então, Renato, a primeira questão que eu sempre gosto de dizer para que se tenha assim, uma ideia de como a gente está integrado no tema é que eu tenho o IP como meu plano de saúde, como servidor público. Eu sou prestador de serviços ao IP desde a minha formatura, desde 98, 99. Eu atendo consulta, eu faço procedimentos pelo IP desde esse período. O meu avô foi servidor do IP antes de entrar na magistratura, então a gente, Sebastião Androaldo Pereira, então a gente tem uma relação histórica. É o plano de toda a minha família, então a gente vai envidar todos os esforços no sentido de que realmente a gente possa ter o que o Dr. Bruno falou, que é a sustentabilidade econômica, né? Mas eu não posso deixar de falar sobre a questão dos médicos e que acaba afetando diretamente o usuário, a população, o usuário do IP. E aqui a gente não está falando só de usuário do IP, porque à medida em que a mulher, a gestante, não ganha o seu filho pelo IP, porque não tem serviços, por exemplo, em Porto Alegre, o Ernesto Dornelles fechou a unidade materno-infantil, a PUC fechou a sua unidade materno-infantil. Então, esses hospitais que atendiam muito IP, que fecharam as suas unidades materno-infantis, acabaram sobrecarregando os outros e acaba por não ter espaço, por exemplo, para as mulheres ganharem os seus filhos pelo IP em Porto Alegre. E elas acabam ganhando no SUS e, de certa forma, tirando o lugar de atendimento daquela paciente que é só SUS. Então, a questão do IP, eu estou falando isso por quê? Porque a questão do IP, ela impacta em toda a população gaúcha, em todos que vivem no estado do Rio Grande do Sul, os que têm IP e os que não têm IP. E esta situação, o que nos preocupa profundamente, o Dr. Jatene já nos mostrou que poucos médicos se descredenciaram ativamente, mas muitos têm deixado de atender o IP, ou o médico restringe o número de atendimentos pelo IP, em função da questão dos honorários médicos, tanto de procedimentos, de cirurgias, quanto de consultas, quanto principalmente de visitas hospitalares. Bom, eu tenho uma informação que o médico que visita para uma consulta pediátrica, uma visita hospitalar pediátrica é R$19, é isso? É isso.
E ontem, por exemplo, eu estava combinando com o doutor... Não paga nem a gasolina do médico, né? Não pago estacionamento. Também. Ontem eu fui ao Ernesto Dornelles, na saída paguei R$45 de estacionamento. Se eu tivesse ido para fazer uma visita a uma gestante, eu teria ganho 24. Então, 29... Também não pagaria estacionamento. Não pagaria estacionamento. Que coisa. Então, isso realmente nos preocupa. A gente entende, eu entendo, a questão da sustentabilidade econômica, o grande desafio que tem o Dr. Jatene de coadunar despesa e receita, mas é importante que dentro da despesa, que eu chamo de algumas coisas de investimento, se tenha bem em mente isso na reestruturação, a valorização do médico. Eu acho que isso começa a responder um pouco dessas questões. À medida em que a gente não coloca como carro-chefe do processo o atendimento médico, a cirurgia, né, a gente começa, dentro do plano de saúde, a pagar outras coisas, né, mais inclusive do que deveria pagar, em detrimento dessa situação, em detrimento dos honorários médicos. Eu queria falar rapidamente que a questão falando primeiro da questão da receita estagnada. Claro que o IP tem avançado aí em diversas prefeituras, em diversos organismos, para aumentar o número de credenciados, mas é importante lembrar que os servidores públicos do Estado não têm reajuste há quase uma década. E isso impacta diretamente na questão do IP. Agora, a gente tem dialogado com o governo, o ideal seria que pelo menos se avançasse um pouco mais do que esses 6%. Eu reconheço toda a ação que o governo fez no sentido do equilíbrio fiscal, ao qual boa parcela dela o doutor Jatene é o responsável, mas é importante que nesse momento também se possa pensar nisso, porque à medida em que houver um reajuste um pouco maior, também vai ter um pouco mais de recurso para o IP, e essa receita pode ser ampliada para o IP. Mas parece que não vai passar dos 6%. Está difícil. A informação que a gente tem do governo é que agora só vai vir 6% para os servidores. É difícil. A outra questão da receita nos chama a atenção dentro da apresentação que o presidente acabou fazendo, nos chamou a atenção duas grandes questões. A primeira que me chamou a atenção, com relação ao número de servidores do IP. O IP tem, aí o doutor Bruno pode nos especificar e nos corrigir se a gente estiver equivocado, tem em torno de 39 servidores ativos, né? Isso dificulta quando se quer fazer uma auditoria que precisa ser feita nos gastos, principalmente com medicações, que eu acho que é a grande questão a ser discutida dentro da coluna da despesa. E lá, quando o doutor Bruno coloca e apresenta de que cerca de 46% dentro de uma faixa de pagamento, de despesa, 46% seria a parte ambulatorial e me corrija, doutor Bruno, ambulatorial e... Internação. E internação. E grande parte disso se deve às medicações. Então, é importante, presidente, que a gente possa ver se essas medicações que estão sendo lançadas nessa coluna da despesa, elas não estão acima da tabela CMED. As medicações nós fizemos na Assembleia, tu acompanhaste, Renato, até em outra oportunidade a gente pôde participar aqui, da CPI dos medicamentos e insumos Covid, em que nós encontramos medicamentos que foram aumentados criminosamente 10.000%. A ampola de midazolam, que custava R$2, chegou a ser comercializada por distribuidores e parcela da indústria a R$209, aumento de 10.000%, o que é completamente impraticável e ilegal. Então nós temos que olhar essa coluna da despesa para ver se isso não está ocorrendo e realmente corrigir essa questão. Então,
os desafios são muito grandes, mas eu acho que estão à altura do presidente. Os desafios estão à altura do presidente. E é fundamental, presidente, que a gente possa, sem dúvida nenhuma, racionalizar e trazer para a legalidade a coluna da despesa, diminuindo a despesa, mas sem dúvida nenhuma trazendo parte desses valores para corrigir as distorções das visitas médicas, dos honorários médicos, para a gente não perder médicos e fazer com que o plano seja mais atrativo para os médicos. Dessa forma, fazendo com que ele seja mais atrativo para os médicos, nós vamos naturalmente ampliar as consultas médicas, ampliar os serviços e realmente salvar o IP. Pois é, mas ainda fazendo um histórico dessa crise, eu queria perguntar para o presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, se houve algum descontrole, um acompanhamento nesses últimos 3 anos de governo, porque os servidores públicos, né, ligados ao IP, entidades sindicais, estão dizendo que houve um descaso por parte do governo, que tinha uma crise à vista e essa não foi enxergada antes, não acabou chegando ao cúmulo agora de haver uma ameaça da Federação de Hospitais, né, Santas Casas, médicos se descredenciando, o que pode deixar a situação muito mais grave do que é. Muito bem, Renato. Eu sei que o senhor não tem histórico, porque o senhor assumiu a presidência agora, né? Não, mas não me furto a mas como o senhor é representante do governo, a gente precisa lhe perguntar. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que eu acompanho e já acompanhava pelo Tesouro do Estado. Enquanto subsecretário do Tesouro, nós tivemos um acompanhamento bastante efetivo na questão do IP Saúde, né? Então, o que nós entendemos nesse aspecto, eu não acredito, e aqui falo também por conhecer as finanças e observar por parte do Tesouro do Estado o que aconteceu, não acredito que tenha havido descaso nesse processo, né? No meio desse tempo de 3 anos, nós estamos falando aqui de um período em que houve, como eu falei, num diagnóstico elaborado pelo próprio IP Saúde, a partir da minha chegada, identificando os números, houve um período de pandemia. Certo. Então, assim, a pandemia, ela, se por um lado ela acabou reduzindo num primeiro momento os procedimentos eletivos, por outro lado, ela acabou gerando um volume muito expressivo de internações. E exatamente nessa prestação de serviço é que está a maior concentração de despesa do Instituto e que representa muitas vezes um nível de atendimentos menor, porém com gasto elevado. Então, isso naturalmente ocasionaria um desequilíbrio desse processo. Associado a isso, também temos uma situação decorrente da própria estagnação da receita. Quer dizer, no momento em que o próprio Estado precisou fazer uma reforma, especialmente a reforma administrativa, a reforma previdenciária, para poder viabilizar o processo de pagamento da folha salarial em dia, né? Pagamento dos fornecedores em dia, porque não nos esqueçamos que em 2019, há muitos meses, né? Praticamente 36, 38 meses, a folha salarial do Estado estava parcelada. Né? Então, sim, ali se constatou imediatamente que havia uma necessidade de apurar e trabalhar em medidas fortes junto ao corpo de despesa do que poderia se fazer. Desde o primeiro dia isso foi perseguido, ou seja, havia uma necessidade para poder, inclusive, viabilizar o próprio pagamento da folha em dia, o retorno dos investimentos no Estado, o pagamento da folha dos fornecedores em dia. Havia uma necessidade muito clara de se buscar um controle dessa despesa e, evidentemente, a modernização das receitas. Então, a partir daquele momento, evidentemente, foi preciso controlar o crescimento vegetativo da folha salarial.
Esse crescimento vegetativo, vamos lembrar que ele era ocasionado, sobretudo, pelas vantagens temporais, né? Um crescimento automático desse processo da folha. Isso foi estancado por meio de uma reforma que o governo Leite produziu, aprovou com o apoio dos deputados dentro da própria Assembleia Legislativa. Isso fez a estagnação da receita. Bom, porque no caso do IP Saúde, uma boa parte do IP Saúde tem vinculação à folha salarial do servidor público estadual. Nós temos ali um percentual, né, do salário bruto do servidor que é descontado dele, um percentual de 3,1% e outro percentual que vem da cota patronal. Importante também dizer o seguinte, que nessa gestão, o próprio Tesouro do Estado quitou passivo anterior relacionado às cotas patronais. Foram 200 milhões de reais colocados em dia de anos de gestões há mais de 10 anos em atraso, uma boa parte disso, há mais de 10 anos em atraso, que foram colocados em dia nessa gestão, que foram 200 milhões, além da parte de pensionistas ali, a partir de 2018, que foram mais 70 milhões, mais recentemente, inclusive. Então, acabou ocorrendo um incremento de receita por esse outro lado, que é de uma forma extraordinária, não exatamente pelo crescimento da folha salarial. Mas houve incremento de receita no IP Saúde? No IP Saúde, claro. Então, a crítica da estagnação da receita não é... A estagnação da receita vinculada à folha salarial, ela aconteceu. Né? O que eu estou colocando é que, de forma extraordinária, essa gestão, por meio do Tesouro do Estado, quitou um passivo histórico que existia de cotas patronais atrasadas, 4 cotas patronais atrasadas, que são de um volume de 200 milhões de reais, e mais uma outra parte atrasada referente às cotas patronais dos pensionistas. A gente está falando aqui de mais 70 milhões. Então, extraordinariamente, né, foram 270 milhões a mais de recursos que ingressaram dentro do IP. E aí, ordinariamente, aquela receita vinculada exatamente à folha salarial, sim, essa manteve uma certa estagnação exatamente pela necessidade de se fazer maior controle na despesa de pessoal. Bom, a partir disso, nós, evidentemente, temos uma situação que precisa ser enfrentada. O deputado Dr. Tiago colocou, acho que de forma muito direta e muito feliz, algumas questões que estão, inclusive, no nosso plano de trabalho. Eu já, no primeiro momento, quando houve a assunção à função, enquanto presidente do IP Saúde, identificando já algumas oportunidades, a primeira questão que foi trabalhada é exatamente no processo, no eixo de reestruturação da despesa. Nós vamos focar exatamente nisso por enquanto. Por quê? Embora se tenha noção e entendimento de que a receita ela deva ser atacada, quer dizer, como é que nesse modelo de IP Saúde eu preciso focar, preciso trabalhar em cima de fontes de financiamento. Embora nós saibamos que esse é um ponto importante para ser atacado, ele não é o prioritário nesse momento, porque nós sabemos que não adianta ter uma receita elevada, por algum motivo, ou seja, elevar a receita, se a despesa não está tão bem controlada como poderia. Então, o objetivo nesse momento, prioridade total na reestruturação da despesa, revisando tabelas que, porventura, estão com preços acima do preço de mercado, mas também trabalhando em cima de algumas tabelas de valores que vão ao encontro disso que o doutor Tiago está trazendo, que já está no nosso plano de ação, que é exatamente a questão da atratividade para a classe médica. Ou seja, trabalhar em cima de alterações de valores em que a consulta médica tenha uma atratividade maior, em que a visita hospitalar, os procedimentos, isso precisa ser feito. Isso é inegável, nós vamos trabalhar em cima disso. Mas como fazer isto se hoje nós temos uma relação deficitária em relação ao que está posto de receita e de despesa? Bom, aí nós temos que atacar um outro lado da despesa.
que é trabalhar com questão de tabelas de medicamentos, tabelas de diárias, tabelas de dietas, continuar o trabalho que vinha sendo feito, inclusive antes da minha assunção ao cargo de presidente, enfim, que é exatamente a parte de dietas em que nós precisamos fazer uma revisão, estender um pouco mais o que já fora implantado anteriormente, a tabela de OPMs, que são as órteses e próteses, que isso, inclusive, já foi implantado em um momento anterior, e também as tabelas de taxas oncológicas, que isso é muito importante. Associado a isso, também tem, evidentemente, que se olhar para a rede credenciada e buscar aquelas situações em que a gente sabe que há uma necessidade de revisão da quantidade de médicos na rede, dos hospitais, das clínicas e tudo mais. Ou seja, é um trabalho extenso, trabalho importante. Esse trabalho da reestruturação da despesa, ele é prioritário e junto a ele, nós também estamos trabalhando em uma frente de modernização operacional, que envolve auditoria, tecnologia, ciência de dados, buscar um melhor atendimento aos próprios usuários do IP Saúde, ou seja, nós em pouco tempo agora, na sequência, já estaremos inclusive implantando uma nova central de atendimento aos usuários. Isso é uma notícia super positiva. Eu tenho me reunido constantemente com os prestadores, mas não só com os prestadores, também com as entidades sindicais, as representações dos servidores, porque uma das grandes reclamações do deputado doutor Tiago, enfim, Renato, é em relação ao atendimento dos usuários do IP. Quer dizer, você ter uma situação, sobretudo em função da falta de atendimento presencial em período de pandemia, uma situação em que era muito importante em que a gente tivesse uma condição de forma digital ou por outro mecanismo de viabilizar o atendimento aos usuários. E nós, em poucos dias, 2, 3 semanas, muito provavelmente estaremos implantando a nova central de atendimento, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai qualificar essa prestação de relacionamento com o usuário. Mas o IP conseguiu continuar atendendo online, por exemplo, na pandemia, ou não tinha esse Sim, continuamos online também, fazendo online e fortalecemos ao segurado. E fortalecemos alguns canais digitais. Em pouco tempo, em questão de dias após o início da pandemia, do decreto lá em março de 2020, nós introduzimos e listamos, inclusive no próprio site do IP, atendimento digital. Vários canais, vários serviços que foram transportados imediatamente, aqueles que eram de atendimento presencial, foram transportados imediatamente para o canal digital. Produção de segunda via do cartão, inscrição de dependentes, por exemplo. Então, um rol realmente grande de atendimento digital, de serviços prestados digitalmente, que acabou sendo incorporado ao site e que, por sua vez, possibilitou, de algum modo, continuar esses atendimentos. E essa decisão da notificação de 40 principais hospitais que atendem pacientes do IP Saúde, segunda quinzena de março, eles decidiram notificar a autarquia sobre a possível rescisão contratual. Isso aconteceu? Eles notificaram? Sim, houve uma notificação por meio das federações, da Federação das Santas Casas, né? E da FEUSul, em que eu os recebi no próprio IP Saúde. E o senhor conseguiu pedir paciência para eles? Não, eu acho que... Negociou prazo? Não foi preciso pedir paciência, Renato. Por quê? Porque, evidentemente, quando eu iniciei, eu já estabeleci uma agenda de diálogo com os prestadores, com a Assembleia, com os representantes, com as entidades sindicais, exatamente para poder estabelecer um processo em que é importante ouvir as dificuldades, dar uma noção do tamanho do problema, ou seja, trazer de forma clara e transparente
qual é o passivo, é esse que vocês estão entendendo? Qual é o tempo médio de pagamento, enfim, e de que modo nós atacaremos esse passivo, enfim. E a partir dessa comunicação, nós, desde então, viemos conversando em uma agenda muito positiva com os prestadores, e não apenas com os prestadores que eu falo, são os hospitais, as clínicas e tudo mais, mas também com a própria classe médica. Eu recebi o Simers, o Kremers e a Henriques no gabinete do IP Saúde para poder conversar com eles e ouvir situações como essas colocadas aqui pelo deputado Dr. Tiago, em que nós entendemos e percebemos que eles também, por sua vez, compreendem que as próprias entidades, que olha, a situação do IP nesse momento é de reconstrução, ponto. Pelo advento todo que eu já inclusive coloquei aqui. E nós temos a certeza de que não vai se chegar naquilo que seria o sonho das entidades médicas, né? Mas que é importante dar um passo para frente. E esse foi o meu acerto junto a eles, de que nós, nessa reconstrução, teremos um olhar muito especial para isso também, ou seja, prosseguir no caminho de reestruturação, de modo que nós tenhamos condições financeiras de dar esse passo junto à classe médica, que entendemos que é oportuno e é valorosa, né? Então, a partir dessa notificação, já houve então essa conversa, os prestadores sabem que o IP Saúde, como o doutor Tiago falou, ele não é apenas importante para o sistema de saúde, mas ele é regulador da saúde no Estado. Ele acaba funcionando dessa forma, porque são quase 1 milhão de usuários, mas que ao redor disso é um quantitativo muito maior, né? Nós temos desde os prestadores até pessoas que, direto ou indiretamente, têm emprego vinculado àqueles serviços prestados pelas próprias entidades. Então, sabemos que nesse processo de reconstrução, a tarefa, o trabalho, ele não está associado exclusivamente ao que o IP Saúde pretende, mas também tem que estar associado à contraprestação, de algum modo, ao esforço conjunto que é importante ter por parte dos próprios prestadores. E isso eu tenho sido muito claro nas minhas colocações, nas reuniões, identificando e mostrando de forma muito direta onde estão os gargalos, onde estão os problemas, de modo que a gente perceba, pela consciência que esse instituto merece, né, por parte dos prestadores, e que também é uma via bidirecional, sem dúvida nenhuma. A gente também está fazendo esse processo de ouvi-los, mas entende que é muito importante para o sistema de saúde do Rio Grande do Sul que haja medidas efetivas de ambos os lados. Então, eu conto muito com o apoio dos prestadores para que a gente possa fazer essa reconstrução. Então, essa notificação, por enquanto, não se consumou? Não se descredenciaram? Não. Houve apenas a notificação dando conta de que na situação em que foi posta, antes inclusive do meu ingresso, de que na situação que vinha seria muito complicado se manter credenciado junto ao IP. Mas eu não recebi notificação de hospital X ou Y, não recebi pedido de descredenciamento, e a prestação de serviços por parte dos nossos prestadores, hospitais, clínicas, laboratórios e médicos, ela continua funcionando, né? Que a gente tem certeza que nesse processo nós teremos uma relação muito positiva, com o resultado que ali na frente vai demonstrar que foi possível contar com a colaboração de todos para que a gente possa sair de uma situação um pouco mais dramática, como a gente vive hoje, muitas vezes, mas que sabemos e temos confiança de que isso é possível.
Deputado Tiago Duarte, o senhor acha que tem esse entendimento da comunidade, tanto do segurado quanto do médico, das entidades sindicais que estão reclamando desse possível descaso, que o presidente disse que não houve? Existe esse voto de confiança para que chegue essa solução dessa crise? O senhor está sentindo isso? O que a Assembleia pode fazer por isso também? Eu tenho esperança nisso, né, Renato? Eu acho que a gente precisa tentar a exaustão pela importância do IP, pela história do IP, pelos serviços prestados pelo IP, pelas vidas salvas pelo IP. Nós precisamos trabalhar diuturnamente para aproximar as partes e chegar a um denominador comum nesse processo. Não é uma questão fácil, não é uma questão simples, né? Mas a necessidade faz com que nós tenhamos essa altivez no sentido de procurar o entendimento, né? É importante que se possa valorizar as visitas médicas, valorizar os procedimentos médicos, que se possa ter serviços de qualidade com especialistas experientes, né? Tantas vezes a gente observa aí no mercado, a gente que milita na medicina, eu continuo atendendo, quantas vezes a gente observa aí planos que oferecem serviços, mas de qualidade extremamente duvidosa, né? Profissionais bastante inexperientes, né? Então, e não é isso que a gente vê com o corpo clínico que presta serviço ao IP. Então, é importante que a gente tenha essa visão no processo para poder manter esses profissionais ajustados ao IP, manter esse serviço de qualidade que o IP, mesmo com toda a dificuldade, presta. Isso é fundamental não só para os usuários, como eu estava dizendo antes, mas para todo o sistema de saúde. Já foi uma referência, né, deputado? O IP já foi uma grande referência em saúde, muito melhor que o SUS, antes do SUS acontecer, melhor que outros planos, enfim, né? Eu acho que mesmo antes do boom dos planos privados de saúde, o IP era um modelo, né? Mesmo nessa crise, ele continua sendo referência, né? Mesmo nessa crise, ele continua sendo referência. Ontem eu via os médicos lá do nosso Hospital Ernesto Dornelles, que eu sou médico do corpo clínico e nasci no Ernesto Dornelles, né? Também, desde o meu nascimento, eu já andava lá pelo Ernesto Dornelles, então a gente via a tristeza, em alguns momentos, de alguns colegas falando desse momento de crise, né? Então, a gente viu o carinho com que os médicos que atendem pelo IP têm pelo IP, né? Então, eu acho que chegou a hora, chegou o momento da gente ter essa virada, poder avançar, como o presidente mencionou aqui, poder avançar numa melhor condição de atendimento médico, com valorização da atividade, né? Que seja minimamente sustentável do ponto de vista econômico para o consultório dos médicos e que certamente vai oferecer à população serviços melhores. O IP tem algumas vantagens, né? O IP, dentro dessa coluna da receita, o IP não tem inadimplência, porque, via de regra, isso é descontado na folha dos servidores, né? Então, eu acredito muito que coadunando, que chegando a uma racionalização desse processo, e cito de novo a questão das despesas estapafúrdias, de despesas que vão muito além do razoável, né? Eu acho que por aí, se conseguisse ter uma auditoria dentro desse processo, com um incremento, inclusive, do corpo clínico, do corpo de trabalhadores do IP, que precisa ampliar, precisa chamar o pessoal do concurso que foi realizado, né? 39 servidores, não é possível, para ter uma ideia, só a Unimed
por exemplo, que é um outro plano de referência, tem em um hospital 39 auditores nos grandes hospitais. Então, isso é o que o IP tem para fazer auditoria de todo e o trabalho de todo o Estado. Então, realmente precisa haver um incremento. 39 auditores para todo o Estado? Me permite fazer só um ajuste. Esse número é de 39 servidores efetivos de carreira. O IP tem 163 pessoas trabalhando no IP, funcionários entre pessoas cedidas de outros órgãos que são de carreira também do Estado, pessoas, os 39 que são efetivos do próprio IP Saúde, quer dizer, concursados pelo IP Saúde. Aí entram os estagiários, um corpo de contratados, enfim, são 163 pessoas nesse grupo. Quando o deputado fala sobre os 39, ele está se referindo exatamente aos servidores efetivos, aqueles de carreira. Porém, a força de trabalho do IP Saúde ela é maior do que isso. São os 163 a qual eu estou citando. Inclusive, é importante até mencionar que nós já realizamos no ano passado um concurso para técnicos e analistas, né? Nós temos aí, são 95 novas pessoas que estarão ingressando no Instituto, tão logo nós possamos fazer a homologação desse concurso e fazer o chamamento. Acredito que ainda dentro desse semestre ou no início do próximo semestre, nós estaremos fazendo a nomeação desses 95 servidores. Mas mesmo, presidente, sendo 39 ou sendo 170, é muito pouco para o tamanho que tem o IP no estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante incrementar isso, se ter condição de fazer uma auditoria forte nesse processo, né? E trazendo a expertise que já se tem. Eu vou dizer aqui, não era o presidente, o Dr. Bruno Jatene, mas nós convidamos o IP para participar da CPI, para trazer os problemas que estavam existindo e se estavam existindo, principalmente nessa área de medicamentos. Qual CPI? A CPI dos medicamentos e insumos Covid. Não, a CPI que ocorreu agora em 2021. Teve outra edição agora? A Assembleia Legislativa Superfaturamento fez uma CPI que foi presidida por mim, CPI dos medicamentos e insumos Covid. Porque teve uma de prótese. Teve uma de prótese lá atrás. Então, e mostrou essas discrepâncias. Mostrou aumento de 10.000% no valor das medicações. Essa que o senhor referiu, tá. Né, mostrou com que muitos hospitais, e alegaram isso publicamente, tanto que foram 68 distribuidoras e 13 indústrias indiciadas. Né? Os hospitais mostraram o seguinte: aumentou 4 vezes o custo hospitalar em função desse aumento. E o IP foi chamado a participar 5 vezes e não participou do processo. Bom, isso é grave. E não participou do processo. Então, é importante que a gente possa fazer uma auditoria profunda nos valores dessas medicações, porque certamente o dinheiro que está faltando lá para coadunar com a outra parte, com os médicos, com os procedimentos, com as visitas, para evitar que os médicos se descredenciem, para evitar que os hospitais pensem nisso, né? Para evitar que os médicos deixem de atender, o dinheiro que está faltando lá certamente está sendo usado indevidamente aqui. E nós precisamos equilibrar isso. Bom, e 2 CPIs, né? Em 2015 e uma em 2021 sobre praticamente o mesmo assunto, medicamentos. A outra foi mais próxima, mas teve medicamentos também, né? Já dá uma pista, um indício de que essas contas estão um pouco nebulosas. E o fato do IP não ter participado, não ter aceito o chamado, né, da Assembleia Legislativa também contribui desfavoravelmente para a entidade, não, presidente? Eu diria o seguinte, indo um pouco mais em relação a isso que o deputado está dizendo, nós dentro do Estado, dentro da Secretaria da Fazenda, nós temos uma área na Subsecretaria do Tesouro do Estado chamada Qualidade do Gasto. Uma divisão de qualidade do gasto que avalia situações de oportunidade de melhoria de gasto público
uma área, inclusive, que nasceu lá em 2010, uma área que foi construída após um período de conversas com o próprio Banco Mundial, naquela ocasião, né? E que se transformou numa das áreas mais importantes em termos de avaliação de gasto público do Estado, que é essa área de qualidade do gasto público. Bom, muito antes, inclusive, da própria CPI, a área de qualidade do gasto desenvolve trabalhos em que se identifica oportunidades, e uma das oportunidades foi exatamente essa vinculada à questão dos medicamentos. Isso depois suscitou um inquérito civil no próprio Ministério Público. Hoje nós temos, inclusive, uma força-tarefa em conjunto com o Ministério Público que nos permite avançar bastante nessa área. Então, esse é um dos pontos que, por meio dessa força-tarefa, né, em conjunto com o próprio IP Saúde, o IP Saúde participando e envidando esforços para que a gente possa fazer as alterações que tem que fazer na tabela de valores de medicamentos. Esse trabalho vem sendo realizado e vai estar implantado. Nós estamos trabalhando, a tabela começaria a vigorar a partir do dia 5 de abril, uma tabela própria de medicamentos, indo ao encontro dessa questão da resolução da CMED, por exemplo, né, que estabelece que os hospitais eles devem cobrar o valor do medicamento em relação ao plano pelo preço do custo e não ao preço de uma maneira geral. Os planos privados, de modo geral, já implantaram essa tabela própria de medicamentos. E é o que a gente vai fazer agora no IP Saúde. Nós teremos uma tabela própria de medicamentos. As conversas com os hospitais, elas têm sido pautadas exatamente por isso, em que a gente consegue identificar, já com valores identificados por princípio ativo, por marca, identificando qual vai ser o preço. Esse preço é o preço de mercado, é o preço de mercado que já leva em consideração, inclusive, informações de notas fiscais, né, do próprio Estado, em que a gente certamente terá um processo de reestruturação começando aí, nos próprios medicamentos. E nós temos essa força-tarefa, digamos assim, que surgiu já muito antes, né, até junto à própria Secretaria da Fazenda, que teve participação do próprio IP Saúde, que depois, enfim, teve agora mais recentemente uma força conjunta aí com o próprio Ministério Público. Nós entendemos que será importantíssimo isso, né, porque vai permitir essa reestruturação a qual estou me referindo. Renato, deixa eu avançar um pouco nessa questão crucial aqui, que a gente vê já nas conversas introdutórias com o presidente, que é talvez uma questão crucial do IP na linha da despesa, que é a questão de medicamentos. Questão de medicamentos, órteses, próteses, dietas. No Brasil, para o público que nos escuta em casa poder entender, existe uma Câmara Interministerial. Ela é formada pelo Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e Anvisa. E ela, todo 1º de abril de cada ano, ela tabela o valor máximo das medicações, dietas, no Brasil durante todo aquele ano. O que acontece normalmente? O que acontece é que as distribuidoras e a indústria colocam um valor lá, arbitram um valor de mercado, digamos assim, vamos citar um exemplo, midazolam. O midazolam está lá colocado na CMED. O midazolam é um anestésico utilizado para fazer endoscopia, colonoscopia, para cirurgia, indutor de anestesia na cirurgia, é importantíssimo no processo cirúrgico médico. Então, o midazolam está lá arbitrado que cada ampola, o valor CMED é de R$ 26,00. O laboratório ou a distribuidora ou o hospital, ou qualquer um, não pode ter um valor superior a este. Claro. Ele normalmente, em função das regulações de mercado, ele era comercializado antes da pandemia a R$ 2,00, é 26. Sim. Agora o que não pode é passar dos 26. Né? Não pode chegar a 4 vezes, a mesma 28 não pode chegar. Isso é ilegal se chegar a 28.
E o que pode estar acontecendo nesse processo é que nós estamos vendo aqui, é que os valores de algumas medicações estejam majorados 2, 3 vezes. Aí dá o descompasso, aí dá o descontrole. Aí não sobra dinheiro para pagar a consulta médica, o honorário médico, a cirurgia, o procedimento, né? E aí nós chegamos a esse descalabro da consulta, da visita médica, não pagar o estacionamento, da cirurgia, do parto. Imagina, colocar o filho na mão do médico, que é o obstetra, que vai acompanhar todo aquele trabalho de parto, ou vai fazer uma cesariana, e isso ser pago, o valor disso é em torno de R$300, né? É isso que nós estamos falando, né? Então, é importante corrigir a questão das medicações para sobrar recurso para poder colocar, tirar, e esse processo está sendo ilegal, que está acima do legal, que é a tabela CMED, que é lá em Brasília arbitrado e que vale para todo o país. Então, trazer esses valores a valores legais para poder ter recurso e colocar na outra faixa do investimento, da consulta, da visita e do procedimento médico, que estão extremamente defasados. O próprio presidente reconhece isso na sua argumentação. Então, eu acho que isso é importante esclarecer para a população. Claro. Isso é arbitrado e valores acima desses são ilegais. Nós temos que fazer um intervalo e no próximo bloco eu vou tentar, a gente está dissecando o problema, que não é pequeno, né? São muitas as variáveis dentro dessa crise, mas depois do intervalo vamos tentar enxergar uma luz no fim do túnel e ver qual é o futuro disso e como é que o Dr. Bruno Jatene vai encaminhar uma solução para isso. Mas tem outros assuntos que a gente também vai tratar aqui no Cruzando as Conversas, com a presença do presidente do IP Saúde, Bruno Jatene, e o deputado estadual pela União Brasil, Thiago Duarte. Rápido intervalo, é curtinho, eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC TV. 24524, claro, NET TV, e você já sabe, também ao vivo, simultaneamente no Facebook e no YouTube, porque a RDC é televisão, é internet, é rede social, tudo ao mesmo tempo em várias telas, com 100% de jornalismo local e de olho nas eleições de 2022. Aqui nesse espaço também, nós estamos dissecando, estamos trabalhando muito, discutindo e debatendo o cenário eleitoral deste ano numa importante eleição que teremos no segundo semestre. Não esqueça também de ficar ligado nas nossas reprises de final de semana. O Cruzando as Conversas tem 4 reprises no final de semana, no nosso horário, inclusive tradicional também às 10 da noite, tanto no sábado quanto no domingo, para vocês não ficarem com saudades aqui do programa. Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A Zof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Nossos convidados de hoje, falando da crise do IP, o Instituto de Previdência do Estado, o presidente do IP Saúde, Bruno Queiroz Jatene, e também o deputado estadual, Dr. Thiago Duarte, deputado e médico atuante, nos ajudando a tentar entender aqui a crise do IP. Nós debatemos profundamente no primeiro bloco e a gente quer partir um pouco para soluções. Mas antes eu quero fazer mais uma pergunta para o presidente Bruno, que é algo levantado também pelas entidades sindicais, dizendo que o patrimônio do IP Saúde está esvaziado. O IP teve 200 de imóveis de sua propriedade transferidos para o Estado e não recebeu um tostão por isso, presidente. Tem um dinheiro aí preso que deve entrar como recurso. Renato, quando houve a alteração do IPERX, né, que reunia IP Saúde e IP Previdência em 2018, isso inclusive no governo anterior, naquele momento houve uma redistribuição, inclusive patrimonial, em que o patrimônio ele foi transferido para o Estado, porém se contabilizou, aí é uma questão contábil, se contabilizou o patrimônio transferido pelo valor de avaliação
anterior, inclusive, se transferiu e se registrou como ativo financeiro do IP Saúde. E uma parte também, evidentemente, lá do IP Previdência, sobretudo IP Saúde. Então, o IP Saúde ele não perdeu esse patrimônio. Ele deixou de ser um ativo patrimonial na contabilidade do IP Saúde, ele passou a constar como patrimônio do Estado, porém, o valor precificado naquele momento foi registrado no ativo financeiro. Hoje, o que acontece? Nós temos, por exemplo, uma parte desse patrimônio foi vendido, foi alienado dentro do Estado, agora mais recentemente, algo em torno de 30 milhões, que nós estamos, inclusive, em processo de transferência desse recurso, que entrou num fundo específico do Estado e está vindo para o Fundo da Assistência à Saúde, o FAS, que é o fundo do IP Saúde. Então, essa colocação que se diz que houve uma perda do patrimônio, não é exatamente assim. Quer dizer, contabilmente ele ainda possui registro contábil no ativo financeiro do IP Saúde e a parte que foi alienada, ela está em transferência para o fundo. Aquela outra parte, que é o patrimônio que não foi vendido ainda, esse valor, no momento em que ele for vendido ou no momento em que se entender oportuno pela questão até, inclusive, legal de gravidade do próprio instituto, como é o caso nesse momento, se faz uma transferência desse valor pelo valor atualizado, inclusive. Então, há uma certa incompreensão nesse processo, exatamente pela questão contábil que existe relacionada à questão do patrimônio. Mas não é recurso que vai entrar para ajudar nessa crise? Vai ajudar. Significa recurso? Sim, a alienação do patrimônio que aconteceu são 30 milhões de reais que vão vir para o Fundo de Assistência à Saúde. Tem prazo para isso? Não tem prazo para isso. A gente já está em tramitação, quer dizer, no processo burocrático que existe, logicamente, no setor público, isso exige uma tramitação de retirada do recurso daqui para colocar no fundo, mas isso exige processo administrativo para que o registro ele seja feito de forma correta, né? Para que a gente faça com a probidade administrativa que se exige. É claro que nós temos muita pressa para que isso aconteça, né? Inclusive, o meu próprio diretor administrativo e financeiro está incumbido dessa responsabilidade e está em conversa com a própria Secretaria de Planejamento e as outras áreas que fazem parte desse procedimento. Agora, o governador Eduardo Leite deu uma entrevista há pouco tempo, aliás, deu várias entrevistas ainda como governador, né, antes de sair do cargo, no mês de março, sobre a questão do IP. E algumas delas que eu acompanhei, até revi e ouvi novamente para o nosso programa aqui, ele falava que existia uma coisa que o senhor falou, que foi o saldo de passivos, né, e que, inclusive, ele deu um encargo numa das entrevistas, agora o presidente Bruno Jatene vai estar tomando uma série de medidas, enfim, o senhor está explicando algumas aqui, mas ele prometeu recursos, ele aventou a possibilidade, no dia 23 de março, tem essa notícia, que ele prometeu recursos para o IP. Além dessa alienação, o senhor enxerga a possibilidade de trazer mais recursos além também da questão da revisão dos medicamentos, que o deputado Thiago está batendo aqui na tecla com razão? O senhor enxerga outras possibilidades para entrar injetar algum tipo de recurso? Ó, na tela, o governador falando sobre a crise do IP no dia 23, nem foi dia 15, foi dia 23, estamos viabilizando recursos. Foi o dia que o senhor teve a nova posse, né? A sua posse, quando entrou como novo presidente. E aí a preocupação dos servidores, dos familiares, enfim, quanto ao futuro do IP. Renato, não existe bala de prata nesse processo. Tá? Nós temos uma questão hoje que exige vários esforços, várias frentes. Eu estou falando que a prioridade é na despesa, né? Quer dizer, atacar a despesa do Instituto por meio da reformulação bastante ampla da sua série de despesa dentro do Instituto.
junto aos prestadores e tudo mais. E sim, existe uma discussão, evidentemente, inclusive um plano estabelecido já um pouco antes do governador Eduardo Leite se desincompatibilizar. Nós falamos um pouco sobre isso, né? E agora estamos em tratativas com o governador Ranolfo para exatamente viabilizar um plano, inclusive, de redução do passivo que está posto nesse momento. Esse plano de redução do passivo, ele sim passa por ter um aporte, né, um valor aí em relação ao que está colocado, de modo em que, inclusive ali na minha posse, no final de março, eu inclusive falei sobre isso, de que em abril nós teremos um pacote de medidas. Esse pacote de medidas visa a redução do passivo, visa a reestruturação da despesa. Então, é um conjunto de medidas em que nós teremos, ao longo desse mês, nós faremos esse anúncio envolvendo a despesa e envolvendo a redução do passivo. É importante que se diga, em um momento como esse, que a despesa ela vai começar a ter um efeito ali adiante. Mas sabemos também que é importante atenuar um pouco a crise por meio do aporte de recursos para poder reduzir esse passivo. Sim, está na agenda, portanto, confirmo aqui que durante o mês de abril nós teremos provavelmente um anúncio relacionado a isso, envolvendo um pacote de medidas tanto na despesa quanto nesse tratamento em relação ao passivo que está colocado. Já é um alento, deputado Thiago Duarte? Acho que sim, acho que já é um alento e eu tenho muita esperança de que realmente a gente possa avançar. Nos momentos de crise é que se criam os grandes avanços. Acho que o mundo funciona assim. Eu acho que nos momentos de crise a criatividade melhora, as alternativas aparecem e as prioridades também aparecem. Então eu tenho muita esperança de que dentro dessa concepção, todos entendendo as dificuldades, todos querendo colaborar, porque eu não vi ninguém ainda se posicionar contra o IP. Todos querem colaborar. Então, essa sinergia positiva, ela vai acabar redundando num resultado muito positivo para os usuários, para os médicos, para o Estado, e eu acho que é uma somação de efeitos que todos vão acabar ganhando. Eu acho que é um alento, acho que isso era importante também que o presidente colocasse, a questão de um recurso novo, mas é claro, não se pode colocar um recurso novo sem antes balançar a casa, sem antes... Checar as próprias contas da casa. Checar as contas da casa, né? E nisso a gente está empenhado, nisso a gente é parceiro, né, para poder realmente ajustar as contas, ter a sustentabilidade econômica e poder continuar o IP sendo um plano de referência para grande parte, para mais de 1 milhão de gaúchos. Bem, e temos alguma previsão, o senhor já deu uma previsão ótima aí, presidente Bruno, de que em abril anuncia alguma coisa. Mas o senhor, eu sei que não é fácil, o senhor está com um desafio muito grande, mas existe um prognóstico? Eu notei já, que o senhor lhe conheci agora, mas notei que o senhor é um homem muito pragmático e muito organizado, planejado, como todo homem de finanças também, né? Porque o senhor estava cuidando também do Tesouro, então sabe muito bem como é que está o caixa do Estado, né? Sabe muito bem que não vai poder dar mais de 6% para os servidores, né? Não está falando aqui, mas sabe que não vai sair mais de 6%, não adianta. O senhor tem uma previsão... Mas mais de 6% ajudaria, né, Renato? Claro, não, eu sei. O servidor, nós fizemos aqui um grande debate com os servidores da área de segurança que estão desesperados, porque estão com uma defasagem muito grande e os agentes também estão ficando doentes, enfim, tudo não é diferente em nenhum setor dos servidores públicos, né? Mas a questão da parcela, fazendo um parênteses, a questão da parcela autônoma, também. Nesse momento...
complica, né? Porque acaba redundando num aumento inferior aos 6%. Então, é um 6% que não atinge, né? Que não atinge a todos, né? Bom, mas assim, de qualquer maneira, eu queria lhe perguntar se existe um plano e existe um calendário de solução. Tipo assim, olha, até o final do governo nós vamos conseguir botar em dia e vamos entregar para o próximo governo, seja qual for, um IP renovado, reestruturado. Ou não, é algo para 2 anos, 3 anos, 5 anos. Que o senhor seja realmente sincero, assim, olhando tecnicamente as finanças do Instituto. Renato, tem uma frase que o governador costumava falar na época, lá no início da gestão do governo, em relação à crise, que era exatamente a situação em que nós, diante da crise, chegavam as pessoas para poder conversar, pedindo, olha, gostaríamos que o senhor fosse sensível e tudo mais. E o governador, ele costumava dizer que não me falta sensibilidade às questões, o que me falta é dinheiro, né? No momento em que a gente consegue ter recursos, facilita a vida para que a gente possa, inclusive, adotar. Felizmente, essa página virou, no caso do Estado. Porque agora nós hoje temos recurso dentro evidentemente, do Tesouro, por tudo que foi feito. Felizmente, há condições, olhando para o Tesouro do Estado, nesse sentido. O IP Saúde, por outro lado, nesse momento, não tem recursos. Né? Quer dizer, é um plano de assistência à saúde dos servidores públicos e, inclusive, não tem só servidores públicos estaduais, também tem servidores públicos municipais, pessoas que, inclusive, se exoneraram do serviço público estadual e que optaram por permanecer. Existem planos específicos, inclusive, no rol de atendimento, mas o IP ele tem um orçamento hoje de 2,7 bilhões de reais. Né? E precisa, logicamente, atuar em cima de um orçamento que existe para o IP Saúde. A gente não pode confundir essas coisas. Quer dizer, essa receita do IP, que advém de todas essas contribuições, dos vários planos que existem, elas devem servir para poder viabilizar a despesa. Ele tem um orçamento de 2,7 bilhões. 2,7 bilhões. O que acontece? Não há um projeto de que o IP em 3 meses, 2 meses, 4 meses consiga se reestruturar de modo independente num curto espaço de tempo. Claro. Com uma receita do jeito que está e uma despesa acima do que é aquela da receita. O desequilíbrio nesse processo. Então, assim, não se deve ter expectativa, evidentemente, olhando tecnicamente para as finanças do Instituto, de que isso se corrija e se viabilize um plano em que, em 2, 3, 4 meses, zere essa cota. Isso não vai acontecer. E digo isso de forma muito clara, de que o projeto ele é estruturante. O resultado ele não vem em curto prazo. Ele é um projeto estruturante que vai viabilizar a sustentabilidade do Instituto, mas que, pelo fato de ser estruturante, atacando nas diversas frentes que eu já, inclusive, citei aqui, um trabalho sério, um trabalho técnico que viabilize o Instituto como um plano sustentável, ele, evidentemente, não se conclui em 2, em 3 meses. Esse é um trabalho que ele precisa ser perene e que o horizonte de resultado final dele é maior do que esse período. Então, o que se pretende fazer com o Instituto? Adotar medidas estruturais em que a gente consiga colocar no rumo e que o resultado certamente vai ser, já no curto e no médio prazo, ter um Instituto mais estável. Sair dessa conta para zerar
Aí é um tempo maior do que simplesmente 3, 4 meses. Sim, claro, imagina. Então, assim, se tem a necessidade disso, ou seja, o que se pretende no final das contas é que as medidas elas sirvam para fechar a boca do jacaré. Claro. Ou seja, a despesa que está numa crescente e essa receita que está estagnada, que ela feche. Né? E a gente, com isso, sem prejuízo à prestação de serviços para o usuário, que é o nosso grande ponto, ou seja, a meta, né? é ele que é o nosso cliente nesse processo, sem prejuízo desse serviço ao usuário, que a gente consiga viabilizar um plano sustentável. Importante dizer, o IP Saúde é o maior plano entre os estados de servidor público. Muito embora o IANSP, que é o de São Paulo, tenha mais usuários que o IP Saúde, mas a rede de credenciados do IP Saúde é muito maior do que todos os outros estados. É verdade, nós temos 7.123 médicos. O IANSP, apenas para ter uma ideia em relação a isso, o IANSP, que é o de São Paulo, não chega a 3.000 médicos. Nós temos 323 hospitais, 700 e poucos laboratórios, ou seja, é uma rede de credenciamento e está presente em todo o estado. Um patrimônio que não se pode perder. Dia desses, eu inclusive ouvi de uma pessoa que costuma falar bastante sobre IP Saúde o seguinte, que olha, o IP atende bem e se vende mal. A gente quer mudar essa realidade. Eu acho, inclusive, que o IP pode atender melhor. Né? E claro que a gente tem um instituto que ainda continua sendo referência, não apenas no Estado, na área da saúde, mas também para os outros estados. E a gente tem que valorizar isso e trabalhar para o bem desse instituto e de toda a rede de saúde do Estado. O senhor concorda, deputado Tiago Duarte, que dá para melhorar, inclusive, o atendimento do IP e que o IP hoje, bom, o senhor já falou que é uma referência, né? Mas que se pode, inclusive, agrandar ainda mais o IP? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso e cito um exemplo para isso. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 2 hospitais que são 100% IP. 100% IP. Quais são? Os 2 hospitais da Brigada Militar, o HBM Porto Alegre e o HBM Santa Maria. Perfeito. O HBM Porto Alegre, por exemplo, está na vanguarda dos hospitais no estado do Rio Grande do Sul. O HBM Porto Alegre, a partir de uma gestão exitosa lá do Coronel Igor e do Coronel Zílio, adquiriu o primeiro em hospital público, primeiro aparelho de robótica, cirurgia robótica. A cirurgia robótica não é supérfluo. A cirurgia robótica ela diminui morbidade, diminui mortalidade, diminui tempo de internação. Ela faz com que uma cirurgia que antes, por exemplo, tinha muito efeito colateral, tinha muita sequela, uma cirurgia de próstata, por exemplo, em homem, por câncer de próstata, possa ter muito menos sequela, disfunção erétil, dificuldade de urinar, e possa ter muito menos sequela com muito menor tempo de internação. Então, só tem 13 hospitais no estado do Rio Grande do Sul que tem esse tipo de cirurgia. Um deles é o HBM. Para ter uma ideia, o general 4 estrelas das Forças Armadas veio a Porto Alegre para ver como é que um hospital vinculado diretamente ao serviço público tinha adquirido essa modernidade. O bloco cirúrgico do HBM é novo. O atendimento à emergência foi ampliado, né? Hoje tem 10 salas de atendimento. A Azof permanentemente no HBM auxiliando nessa reestruturação. A Azof foi nosso parceiro aqui, fundamental. E tem a possibilidade do HBM de ampliar serviço. Nós já tivemos conversando lá com o Coronel Regis, com o Coronel Zílio,
junto ao presidente, tem a possibilidade de esse atendimento deficitário, por exemplo, em maternidade, em obstetrícia em Porto Alegre pelo IP, tem condição de ser atendido com algumas adaptações no HBM, voltar a ser atendido no HBM. Então, eu não tenho dúvida que a partir dessa reestruturação, nós temos, como disse o presidente, a condição de avançar e de atender melhor. Engrandecer o Instituto, né? Agora, presidente, só para fechar esse bloco, nós temos mais um intervalo e aí voltamos para as conclusões. O governador, quando deu essa entrevista também, falou no seu nome, disse que o senhor prepararia o IP do futuro. Esse IP do futuro passa por algum momento numa privatização, como alguém fala por aí, já li essa história, já ouvi essa história também, de que o governo estaria preparando uma privatização. Renato, eu não trabalho com essa hipótese. Eu não trabalho com essa hipótese. E em nenhum momento isso foi tratado. Quer dizer, o IP ele é um patrimônio do Estado, ele tem um serviço que, bem ou mal, né, como dependendo do olhar, ele é um serviço importantíssimo. Nós temos casos fantásticos de pessoas que dizem, olha, eu só estou vivo por conta do IP, porque lá no IP eu consegui o tratamento, fui para o hospital, fui internado, fui muito bem tratado, enfim, e sabemos da importância não apenas com a saúde, mas a importância social que existe. Então não tem plano no governo agora de Ranolfo Vieira Júnior também? Não tem plano. O governador Ranolfo já chamou o senhor para conversar sobre IP? Sim, não? nós já tivemos uma oportunidade de conversar, né? Agora, nos próximos dias, inclusive, terei uma outra conversa a respeito do IP Saúde. E nada mudou? Mas, não. O plano é esse? Eu não trabalho com essa hipótese. O plano é que o IP continue público? Sim. Perfeito. Da minha parte, e o que eu Porque tem muitos tenho estabelecido é isso. aí, né? Tem um zoom de que até teriam operadoras, teriam alguém, teria mercado para assumir o IP. Especulação se tem para tudo, né? Se você for perguntar a cada esquina na Califórnia, o Google também vai ser vendido, né? Em algum momento, quer dizer, IBM e tudo mais. Mas eu não trabalho com essa hipótese, em nenhum momento isso foi tratado comigo, né? E também entendo que o assunto ele não tem espaço dentro do núcleo de governo. Não tenho qualquer reporte em relação a isso. Que bom essa sua firmeza, presidente. Eu acho que isso dá mais tranquilidade, inclusive, na negociação com os servidores. Afasta rumores, né? Afasta rumores. Muito boa essa sua afirmação aí. Eu acho que tranquiliza os médicos, os prestadores e os próprios servidores. Muito bom. Rápido intervalo aqui do Cruzando as Conversas. Voltamos para o segmento final, as conclusões dos nossos convidados. Estamos falando sobre a crise do IP aqui no Rio Grande do Sul. Fique aí, o intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas. Edição de hoje é em 24, 524, Claro, NET TV. Hoje falando sobre o IP Saúde. Nós estamos na internet, estamos na televisão, estamos nas redes sociais. Você sintoniza também, além da televisão, no YouTube e também no Facebook. Se você está gostando do nosso debate aqui com o deputado Dr. Tiago Duarte, com o presidente do IP, Bruno Jatene, você pode compartilhar nas suas redes sociais o link do YouTube. Você pode também mandar para os amigos pelo WhatsApp. Aproveite este conteúdo que nós fazemos todas as noites aqui de segunda a sexta, às 10 horas da noite, com conteúdo, com informação, com reflexão, com os debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções. Hoje, nesse programa aqui, nós conseguimos estabelecer até agora um planejamento que eu sonho fazer em todos os programas. Primeiro bloco, dissecamos bem o problema.
Segundo bloco, tratamos de soluções e agora nós vamos para as conclusões finais. Estamos nós três aqui de parabéns. E eu quero também dizer que os nossos espectadores podem aproveitar, além dos debates da semana, as reprises do Cruzando as Conversas no final de semana. 13h30 da tarde e 10 da noite. São 4 reprises no final de semana aqui na RDC TV, para você não esquecer da gente, no sábado e no domingo, 15h30 e 22 horas, que é o tradicional horário do Cruzando as Conversas. Que tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Nós falamos aqui, tem a notícia número 1 aí, a tela número 1 que a gente tinha separado. O deputado Tiago Duarte e o presidente Bruno Jatene têm conversado sobre essa questão do IP Saúde já há bastante tempo. Aí, na semana passada, no dia 6, tiveram um encontro, inclusive para discutir já esses assuntos que nós estamos trazendo ao programa. Ou seja, o diálogo de vocês já vem de algum tempo, não é isso? Vocês já são bem conhecidos, né? Um do outro. Ali o coronel... Deixa na tela. Ali o coronel Regis, que substitui o coronel Igor, que era o ex-comandante da saúde da brigada, e o coronel Zílio, né, que foi diretor do HBM por bastante tempo. Né, colocando exatamente à disposição do IP o HBM Porto Alegre, que é 100% IP. Um projeto lá todo reestruturado durante a gestão do coronel Igor, agora do coronel Regis e do coronel Zílio, reestruturado com o apoio incondicional da ASOF-BM, que tem tido um trabalho fantástico, a ASOF, lá com o Coronel Becker. Tem tido um trabalho fantástico. Incansável. Né? Sabe, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma relação com a brigada muito direta, né? O meu pai foi brigadiano. Olha só. E foi contemporâneo do Coronel Becker. Uhum. E lá atrás eles doavam um dia de salário por mês para a construção do HBM. Então ele doou do salário dele, como tenente na época, e trabalhou na construção do HBM. Depois eu vim trabalhar no HBM como prestador de serviço, trabalhei por algum tempo. Então a gente tem um carinho muito grande pelo HBM, tanto de Porto Alegre quanto de Santa Maria, e é um patrimônio da brigada. É um patrimônio da brigada. Dá tranquilidade a esses nossos verdadeiros heróis da brigada, que diuturnamente colocam em risco a vida. Eles têm a retaguarda para eles e para a sua família de serem atendidos num hospital de extrema qualidade, que é os 2 HBM. Que infelizmente estão aí todos os dias enfrentando muitos perigos, enfrentando muitos criminosos, sendo vítimas, né? Algumas fatais, infelizmente, mas muito acidente, muito tiro, muita bala perdida, enfim, muito soldado da Brigada Militar acaba sendo atendido brilhantemente, competentemente pelo Hospital da Brigada Militar, que salva vidas, né? Desses nossos agentes que estão sempre na linha de frente. Cada vez mais está qualificado. Na pandemia, o hospital ampliou seu atendimento de UTI, tinha 20 boxes de UTI com 2 isolamentos, com equipamentos de última geração e de grande qualidade. O corpo clínico do HBM, formado por oficiais permanentes e por oficiais temporários, não perde em nada para os corpos clínicos dos outros hospitais no estado do Rio Grande do Sul. É extremamente qualificado. Lá nós temos os principais colegas nas especialidades em Porto Alegre. Dr. Igor na cirurgia bariátrica, né? Nós temos lá o Dr. Escobar, que já foi perito médico legista, né? Enfim, eu ficaria aqui, não vou citar mais, porque senão eles vão acabar ficando bravos comigo de não terem sido citados, mas o corpo clínico do HBM realmente é fantástico. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar aqui esse momento final, se o presidente Bruno Jatene me permite, para eu explorar o deputado Tiago Duarte, que ele tem uma bandeira de muito tempo, né? Eu já entrevistei ele várias vezes sobre esse assunto, que é o planejamento familiar, que é algo que a gente não conseguiu ainda controlar no Brasil,
né? Nós temos aí milhares e milhares de jovens com gravidez prematura, né? Adolescentes que ficam grávidas, mulheres de vulnerabilidade social que têm uma série de impedimentos para chegar à informação nelas, né? Não chega a informação médica, não chega a informação sobre um anticoncepcional, sobre, né, um DIU, enfim. E o senhor tem batalhado muito, né, com essa bandeira, que é uma bandeira... Como é que está Porto Alegre, por exemplo, e o Rio Grande do Sul de maneira geral, nessa questão do planejamento familiar? Renato, 55% das gestações no Brasil são gestações indesejadas. Tudo isso? Mais da metade das mulheres que engravidam não queriam estar grávidas. Né? E isso impacta em 3 situações fundamentais. Isso impacta na morbidade e mortalidade. A grávida adolescente ou a grávida que tem uma gestação indesejada tem mais risco de morrer 2 vezes maior do que se ela mesma quiser a gravidez ou se for uma grávida não adolescente. O seu filho tem 3 vezes mais chance de morrer no primeiro ano de vida, porque a prematuridade é 3 vezes maior, né? Então impacta definitivamente na saúde dessa mulher e dessa criança. Aumenta a evasão escolar. Dos 7 aos 14 anos, 96% das meninas, vou citar um dado, 96% das meninas da Restinga estavam na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixa para 21% das meninas. E elas saem da escola porque elas engravidam. De cada 3 grávidas, uma é adolescente. Então, cada 3 grávidas na Restinga? De cada 3 grávidas na Restinga, uma é adolescente. Então, assim, a gente tem trabalhado com isso há muito tempo. E esse é o meu projeto de vida, isso foi o que me levou para a vida pública, poder fazer planejamento familiar. E está conseguindo, deputado? E o que a gente está fazendo? A gente fez primeiro em Porto Alegre e agora está fazendo pelo Estado. Foi a única lei que eu consegui aprovar até agora na Assembleia Legislativa. Não é por falta de proposição, nós temos 39 proposições, mas a única que conseguiu aprovar foi essa. Deputado de primeiro mandato, enfim, um partido pequeno, né? Então tem essas dificuldades. E nós conseguimos aprovar um projeto de planejamento familiar, dando a possibilidade das mulheres poderem utilizar um implante subcutâneo. O que é isso? É um contraceptivo que é igual ao oral injetável, só que colocar embaixo da pele. Fica liberando hormônio de forma lenta e gradual por 3 anos e com menos efeito colateral. Então, nós conseguimos, e é importante fazer referência aqui à iniciativa privada. O Dr. Luiz Fernando Oderich, da ONG Brasil Sem Grátis, perfeito, sim. Comprou, através da ONG, 2.500 implantes e distribuiu pelo estado inteiro. E a partir da legalização desta lei, os municípios estão colocando os implantes subcutâneos. Eles elencam os critérios, né, e um grupo de médicos aí vinculados a nós, ao CIMERS, à MRIGS e ao Conselho, nós temos ido nos municípios colocar os implantes, né? E isso, a médio e longo prazo, vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas mulheres, na vida da sociedade, porque vai se evitar uma gravidez indesejada. O custo de uma gravidez indesejada, ela custa para o município R$ 4.400, só do início do pré-natal até o parto. O implante não custa 10% disso. Então, nós precisamos avançar em alternativas para que as mulheres possam ter a liberdade de não ter os filhos que não querem ter. Já são 31 municípios que estão colocando, que têm essa possibilidade. Porto Alegre tem avançado, sim, a partir do ambulatório do Hospital Presidente Vargas. O secretário Mauro Esparta tem sido um cavalheiro, um cortês nessa matéria. O prefeito também recepcionou de forma republicana o projeto e a gente acredita que vai poder ter, a partir disso, um planejamento para essas pessoas que mais precisam e aí poder ter gerações daqui para frente que sejam filhos que queiram nascer. Isso impacta, Renato, até na violência. 80%
da nossa massa carcerária, do Central, por exemplo, não tem o nome do pai na carteira de identidade. São gestações indesejadas que aconteceram. Então, isso impacta na vida de cada mulher. Existe uma situação emblemática, só para citar aqui, que eu passei, uma menina, estavam duas irmãs, uma para ganhar nenê, outra acompanhante, uma já tinha colocado implante, aí me chamaram, eu estava no pré-parto no Hospital Presidente Vargas, aí eu me aproximei, ela me disse, a que estava com o implante acompanhando, olha, doutor, eu botei implante, graças a isso não engravidei, e a minha irmã que está aqui para ganhar um filho, ela quer colocar o implante, né? E eu botei, nós fomos lá botar faz um ano, faz um período, e agora eu quero trocar e ela quer colocar. Eu digo, olha, se tu colocaste o implante e vocês duas foram colocar e ela não pôde colocar porque estava grávida, o teu dura mais 2 anos. Né? E vamos providenciar para tentar colocar nela. Eu disse, não, doutor, o senhor está equivocado. O meu implante vence agora, porque nós vamos botar, ela não pôde botar porque estava grávida, ela está aqui para ganhar um segundo já faz 3 anos isso. E aí essa paciente acabou ganhando filho, voltando no ambulatório, não voltou no tempo certo, acabou voltando tempo depois, voltou já grávida. Aí ecografia, gêmeos. 2 irmãs morando no mesmo local na Restinga. Uma acabou tendo acesso ao planejamento familiar, não tendo filho. O que ela é hoje? Hoje ela é enfermeira, tem curso superior. E a outra, o que tem? Que teve 4 filhos, 4 gestações indesejadas. Ela vive do Bolsa Família. Então, o que separou as duas, que moravam no mesmo lugar, filha do mesmo pai e da mesma mãe, na vida, foi o acesso ao planejamento familiar. E é isso que a gente precisa mudar. Temos que perseguir isso, né? Temos que perseguir isso. E quando o senhor fala em efeito colateral menor, assim, por exemplo, menos grave do que uma pílula, por exemplo? Sem dúvida, ele é um método hormonal, mas ele tem menos efeitos colaterais que o comprimido e que a injeção. Qual é os efeitos colaterais que tem? Na verdade, são 2, né? O primeiro, de cada 10 mulheres, 6 acabam ficando sem menstruar, 3 menstruam todo mês e uma pode ter um efeito colateral que é o sangramento disfuncional, que é sangrar um pouquinho todo dia, mas isso não diminui o efeito do anticoncepcional. E o outro é alteração de apetite, de cada 10, uma. No comprimido, por exemplo, de cada 10 que tomam comprimido, pelo menos 3 vão ter esse sangramento disfuncional. E na injeção de cada 10, metade vão ter o sangramento disfuncional. Então, ele tem menos efeito colateral que os outros métodos e é mais efetivo e eficaz, porque não corre o risco de esquecer, da injeção não ter no posto, aplicar errado a injeção. Então, acaba não correndo esses riscos. Portanto, ele só é comparável em termos de efetividade e eficácia no seu tempo de uso aos 2 métodos definitivos, a laqueadura e a vasectomia. Muito bem. Deputado Tiago Duarte, muito obrigado. O senhor reclamou que o senhor era um vereador de partido pequeno, agora o senhor está num dos maiores partidos do Brasil, na União Brasil, né? Uma boa luta por aí, nessa militância da medicina, né? Onde o senhor é craque, o senhor tem uma longa história. Obrigado por estar aqui conosco. Volte mais vezes. Nós já temos aqui um tema, né? No intervalo nós já acertamos um tema. Vamos trazer outros deputados para debater com o senhor aqui. Não vamos nem dizer. Vamos guardar aqui o tema, mas é um tema muito importante para a saúde brasileira. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Jatene. Confiamos no seu trabalho. Renato, parabéns pelo teu trabalho, que a gente sempre acompanha e fico à tua disposição. Muito obrigado. Presidente do IP Saúde, Bruno Queiroz Jatene, muito obrigado pela presença aqui. Continuaremos acompanhando. O espaço está aberto aqui na RDC TV para que a gente possa discutir mais vezes essas questões. Sempre que o senhor quiser trazer também esclarecimentos à população, microfone, as câmeras e esse estúdio aqui está aberto ao senhor e a todos os integrantes aí do nosso governo, agora Ranulfo Vieira Júnior, né? Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando sobre o nosso IP Saúde. Esse é o patrimônio do Estado, como eu falei já, é um instituto que realmente merece todo o seu valor, que nós agora tenhamos muito êxito nesse processo. Parabéns pelo teu programa, pela condução brilhante aqui, obrigado, Renato, e parabéns também ao doutor Tiago, deputado que tem uma causa tão importante como essa da saúde, né? E volto a frisar que o IP Saúde,
Em 2021, por exemplo, nós tivemos 16 milhões de atendimentos pelo IP Saúde. Então, é um volume expressivo e no Rio Grande do Sul realmente tem uma importância brutal para todo esse sistema que está instalado. Perfeito. Muito obrigado aos nossos convidados e aos nossos espectadores. Nosso agradecimento pela audiência. Lembrando que nós estamos aqui sempre de segunda a sexta às 10 da noite com os debates inteligentes, com a troca de ideias e a busca de soluções. Acompanhe sempre a programação da RDC TV e também no final de semana as nossas reprises. Uma boa noite para você. Temos um novo encontro amanhã às 10 horas da noite. Sorte, saúde, sucesso sempre. Tchau, tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banrisul. Afinidade é ir além. É fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda.